Oi gente, meu nome é Marcos, esse é a Lenda Ribalta. Vou tentar trocar um pouco o cenário, não o cenário, né, mas o lugar que eu tô gravando, porque eu tô achando que tá um pouco desconfortável gravar ali no sofá. Eu vou gravar aqui na mesa mesmo que eu trabalho. O vídeo de hoje, na verdade, como vocês já viram no título, né, eu vou tratar como teatro não ocidental, por conta de eu não falar de um lugar só em específico, mas eu acredito que vem muito mais como um apelo discursivo, né, para tratar de pesquisa, do que como realmente eu tratar como algo que já esteja pesquisado. E também é um pouco complicado de fazer um roteiro desse tipo, porque eu vou de uma leitura e dessa leitura tem indicações de outras leituras e de outras, e eu nunca consigo finalizar um roteiro específico falando sobre um assunto, principalmente porque os lugares onde eu encontro essas pesquisas sempre divergem muito entre os dados e as informações que são passadas entre eles. Porém, eu vou falar um pouco do que eu consegui encontrar em comum entre todos esses artigos e livros que eu tenho lido sobre o assunto. Mas eu vou falar principalmente do ponto de partida, né? Onde eu encontrei o início, onde deu a linha de raciocínio para eu começar a pesquisar nessa área e tentar achar mais informações para trazer aqui pra gente. Por quê? Eu vou ler para vocês um trecho de um texto que faz parte do livro O Espaço da Tragédia, do Gilson Mota, onde ele trata não só do Brasil, principalmente ele fala do Brasil, né, de como que foi esse ressurgimento do espaço da tragédia, não só no teatro, mas da tragédia em si, né, onde começaram essas releituras de teatro grego aqui no Brasil, ali por volta junto com o modernismo e ali um pouco do pós-modernismo, que aí já entra muito mais ali na ditadura militar. Mas não é sobre esse início da tragédia no Brasil, né? Esse renascimento da tragédia no Brasil. Vai focar muito mais no como isso aqui acabou trazendo uma outra discussão. E o trecho ele começa na página 8, tá? E é assim, vamos lá. A Caixa Cênica Teatral Italiana, com o seu arco proscênico, passou a ser um dos símbolos máximos da estética cultural daqueles que seriam os opressores imperialistas, isto é, os europeus e os norte-americanos. O abandono desse símbolo trouxe à tona a possibilidade de exploração de diferentes configurações entre cena e sala, ator e espectador, possibilitando a visão e diferentes ângulos e a criação de diferentes percepções. Com a recusa da caixa cênica, vinha também a rejeição da estética naturalista, levando o artista a se interessar pela manifestação cênica e performances das culturas africanas, indianas, japonesas, chinesas. Todas essas enfatizando a dimensão ritualística, a pantomima, os elementos coreográficos e convenções cênicas. O ressurgimento da tragédia grega seria, assim, uma consequência de uma potente coincidência cultural, a à noção tradicional de teatro, a onda performática e a exploração de tradições teatrais não ocidentais. A gente trata como não ocidentais principalmente tudo que não derivou da cultura grega, de formação tanto teatral, estética teatral, texto e a formação e conforme o desenvolvimento. Porque o que a gente tem ali dentro da própria Grécia Antiga se parece muito com o que a gente tem hoje no teatro. Então, o que foi desenvolvido ali por volta do século 4, 5 a.C. está muito parecido com o que é utilizado hoje. A diferença dessa percepção de o que a gente tem na Grécia Antiga para hoje é que ela formulou a estrutura que a gente tem no presente.
Não só isso, mas também a gente trata eles como um principal recurso de estética e como desenvolver o teatro, porque é o que a gente tem de registro. Não só o que a gente tem de registro, mas é o que a gente tem de mais registrado, que isso era uma característica da Grécia desde sempre. Então, muitas das coisas que a gente tem em desenvolvimento hoje, tanto em política, sociedade, estudos sociologia, psicologia, e também desenvolvimento da sociedade, tanto cultural quanto política, né, que são quase intrínsecas, né, as duas são totalmente uma dependente da outra, vem da quantidade de registro que a gente tem. Então, tipo, a Grécia Antiga, os gregos, eles trouxeram todo o registro de um surgimento e de como que isso daí se desenvolveu até hoje. Então, a gente tem muita base teórica para poder desenvolver o que a gente consegue fazer hoje, tanto em teatro quanto nas demais áreas. O que diferencia um pouco do teatro não ocidental, que era um teatro onde as coisas aconteciam, não necessariamente elas eram registradas. O que tem de registro deles são muito pouca coisa e geralmente são relacionados aos próprios trabalhos, como por exemplo na China ou na Ásia ali imperial. O que a gente tem de registros geralmente são coisas que são específicos de cada era das dinastias, né? Orientais no caso China, que eu estou dizendo, eu não estou falando das outras como indiana ou japonesa, mas os relatos de teatro deles têm alguns registros que vão de 2000 ou século 20 antes de Cristo a século 15 antes de Cristo, então é muito mais antigo do que o teatro grego. E também na própria África, e eu digo a África como continente, eu não estou dividindo ela em países, porque a grande parte das divisões de países que a gente tem hoje na África são divisões colonialistas, né? Partem de espaços que foram colonizados e dividido entre as colônias. Por isso que a gente tem na África, por exemplo, divisões muito retilíneas geográficas, né? Onde você não pegou o que normalmente acontece, que as divisões elas são geográficas, mas muito mais por conta de divisões por rios, cadeia de montanhas ou áreas desertas, como o próprio deserto, mares. Ali teve uma divisão muito mais política, né? Onde cada invasor, que a gente pode dizer, né, tomou conta de um espaço e dividiu entre eles de uma forma muito mais inorgânica, né? Ela não foi convencional. O que traz pra gente uma África dividida de uma forma onde temos, por exemplo, o que era antes divisões tribais ou linguísticas foram todas descartadas e a gente tem em um espaço que foi dividido entre os colonizadores de espaço físico. Então a gente tem tribos diferentes, línguas diferentes, culturas, etnias diferentes que foram unidas no mesmo país a bel prazer, né, conforme a necessidade do colonizador. Não necessariamente a necessidade da população naquela área. Acredito que se a África fosse dividida como uma região geográfica ou até mesmo cultural, teriam muito mais países do que tem hoje. Ou às vezes menos países do que tem hoje, a gente nunca vai conseguir saber disso. E para isso daí eu acho que seria muito interessante quem está procurando sobre cultura africana, procurar canais que falam sobre o assunto, partindo do local de fala de quem vive, de quem presencia ou estuda esses lugares. O que eu posso falar aqui é da parte teatral, que na África também a gente tem registros muito antigos e os da África coincidem um pouco de como foi o surgimento do teatro na Ásia Imperial, né? Que não diferente, mas parecido com a Grécia,
por mais que a gente saiba que muitas das coisas que foram usadas na Grécia são, eu não diria sequestro, né? Mas são inspiradas, são retiradas muito do que foram vistos em outros lugares da cultura africana e trazidos para a cultura grega e adaptado por eles, usado, e o que a gente tem hoje é baseado na cultura grega, né? Então, acaba que tudo que a gente tem hoje, a gente dá os créditos a uma cultura branca, né, querendo ou não, e europeia, quando na verdade isso foi retirado não deles, eles retiraram de outros impérios, de outras civilizações, adaptado por eles e trazido para a sociedade de hoje. O que tem mais em comum ainda entre o surgimento do teatro na Ásia imperialista quanto na África é que o teatro neles não partiam somente de contar histórias, elas são formulações teatrais muito baseadas na ritualísticas, né? Onde você tem a contação de histórias dentro de um ritual, onde existe a encenação, tanto por meio de falas, histórias contadas, cenários e vestimentas. É uma coisa muito mais intrínseca, ela é muito mais ligada, não tem uma separação, onde na Grécia o que acontece é de você tem uma história contando as histórias dos deuses normalmente, né, ou intervenções divinas, não necessariamente que o que eles estão contando é um ritual, eles estão contando algo que eles estão, né, lendo ou relatando, não que eles estão presenciando isso ou estão fazendo algum ritual, que é o que acontece nesses outros dois não asiáticos. E o interessante, mais triste, né, é que como essas coisas aconteciam, né, esses rituais aconteciam, infelizmente não eram documentados com tanta frequência ou com tanta vontade de levar isso para frente, né, para que isso fosse desenvolvido, porque quando as coisas estão acontecendo, a gente não imagina que aquilo pode ser que tenha uma importância no futuro. A Grécia, ela já tinha uma política, digamos, de acúmulo de conhecimento, né? Então, tudo que era inventado, tudo que era acrescentado, tudo que era desenvolvido era documentado. E quando você documenta, querendo ou não, você passa isso para as outras gerações. Tanto que a maioria dos textos mais antigos que a gente tem são correlatos da Grécia Antiga, principalmente em relação à área de estudo de teatro e cenografia. O que não acontece na Ásia, por exemplo, ou na África. E na Ásia, a gente tem, na Europa, a gente tem relato de ópera ali por volta do século... pós-século X, pós-século XII depois de Cristo, quando na própria Ásia a gente tem, não relatos de ópera, mas descrições de apresentações teatrais muito parecidas com as características de ópera, isso 800 anos antes de Cristo, quase 20 mil anos, nossa, é muito, né? Quase 2.000 anos antes da Grécia Antiga. Então, eu trazendo aqui para vocês essa discussão, é muito mais como uma tentativa de o que vocês pensam sobre conteúdos que não são desenvolvidos pela cultura, querendo ou não, branca, né? E se vocês já se depararam com algum tipo de material de estudos relacionado a teatro não branco, não a teatro não branco atual, mas a teatro não branco de estudos antigos, né, do Nascimento. Eu li muitos artigos onde as informações são muito desencontradas, cada um relata outros artigos que, conforme você vai lendo, você vai vendo que tem outras informações já muito de desencontro com o que o primeiro artigo estava falando, então acaba ficando muito difícil de conseguir trazer conteúdos relacionados.
Mas se vocês conseguirem trazer isso, né? Eu acho que esse vídeo aqui acho que dá pra gente tratar como um início de estudo contínuo, né? Então, se vocês têm materiais, se vocês conhecem materiais, já leram alguma coisa sobre, trazer aqui nos próprios comentários. Pode colar o link no comentário, não tem problema, só não sei se você vai conseguir colar o link completo, então você pode pôr isso como... não link direto, mas sim como bibliografia, né, onde você coloca o nome do artigo, quem escreveu, a página e o nome do site, que aí a gente consegue procurar e tentar formar um conglomerado de informações aqui nos comentários. E também recomendar outros canais que falam sobre o teatro que não parte dessa cultura branca e que pode acrescentar muito mais conteúdos aqui pra gente. Então, eu espero conseguir trazer mais conteúdos, mas como eu disse para vocês, relacionados a isso, é um pouco complicado, porque a gente tem informações desencontradas, e não só isso, né? Tem poucas coisas escritas e todas elas são muito soltas, não são aprofundadas. Existem sites que eu vejo que os artigos deles são cópias de artigos de outros sites, e isso daí vai virando uma cadeia que... Chega no primeiro site que eu tô lendo, são 2 parágrafos, e no último site, no máximo uma página com 15, 20 parágrafos. Eu cheguei a achar algumas teses de mestrado e doutorado falando um pouco mais aprofundado sobre isso, mas todos eles acabam caindo dentro de uma produção aristotélica. Tem um livro que fala sobre o assunto, que é o que acaba todos eles sendo referenciados nessas pesquisas de graduação ou mestrado, que é um livro de textos, não do Aristóteles, mas é de um outro autor, que eu vejo aqui. Que é o livro da Florence do Ponte. O nome do livro é Aristóteles ou o Vampiro do Teatro Ocidental, que é o mais referenciado dentro dessas pesquisas, que acaba, na verdade, sendo muito mais do mesmo. Eles tratam, falando bem por cima, de teatro não ocidental, mas ainda dentro de uma visão ocidental, o que acaba sendo, às vezes, um pouco redundante e redutivo, né? Tipo, no sentido de trazer pouca informação, não redutivo de ser desqualificando a cultura não ocidental, né? E aí, a própria resenha do livro, né, que você encontra nos sites de compra, é essa aqui. Segundo os seus leitores modernos, a poética de Aristóteles teria nos transmitido a verdade desse milagre, a tragédia grega, que os europeus transformaram em modelo universal do teatro. É essa grande narrativa que este livro tenta desconstruir ao mostrar que os teatros antigos gregos e romanos não foram aristotélicos e que Aristóteles não descreveu na poética as práticas da tragédia ateniense, mas a reduziu a seu texto, ignorando sistematicamente que se tratava de um ritual musical organizado a partir de um coro de luto. Que é basicamente o que eu falei para vocês, né? Tipo, pegar a cultura grega era acumulativa, né, de informações, então eles traziam informações de outros lugares e traziam isso em forma de texto e registros, né? O que acaba tendo hoje muito mais importância é o que é registrado, não o que não é registrado, por mais que a gente saiba que ele pode ter registrado pela primeira vez na Grécia Antiga, quando na verdade o registro é muito mais antigo do que isso. Por exemplo, a gente fala que o teatro grego, como a gente conhece hoje, vem do século 4 ou 5 a.C., mas ele não surgiu do nada nesse século, nesses anos. Não é que alguém jogou um pedaço de madeira, alguém subiu em cima, colocou uma máscara e pronto, surgiu o teatro grego. Ele veio de um desenvolvimento de estudos de outras regiões e ali foi adaptado provavelmente para alguma coisa que já existia ali dentro da cultura grega,
para o que se tornou o teatro do século 4 ou 5 a.C. E isso daí vem de pesquisas e desenvolvimentos de teatros de outras regiões que vêm de muitos anos, muitos séculos antes do que o que surgiu na Grécia, né? Como ponto inicial, que é dito, que na verdade pode não ser o ponto inicial, mas sim o ponto onde começam a se ter registros, né? Então, o que a gente tem como século 5, 16 pode ser, na verdade, século 10, século 20, século 25. Tem registros de teatro na China ou na Mongólia, né? Na região, porque a geografia dos lugares mudam, né? Conforme os séculos de todas as regiões, não só dessas, mas de quase 3.000 anos antes de Cristo. E é muito mais tempo do que a gente tem de registro da Grécia Antiga. Então, vamos ver o que vocês conseguem trazer aqui também. Se eu for encontrando alguns artigos, eu vou listando eles direto na descrição do vídeo. Eu não vou colocar nos comentários fixados, eu vou colocar na descrição do vídeo. Então, vocês podem dar uma olhada lá. E o que vocês forem achando também, vocês podem ir colocando nos comentários. E eu vou fixando os artigos. Eu não sei se eu posso fixar mais de um comentário, mas eu vou colocando nos comentários como principais. Se eu conseguir, se eu não conseguir, eu posso copiar o link e colocar na descrição também, dando crédito, óbvio, para a pessoa que colocou. E se tiverem canais que vocês conhecem sobre o assunto, marquem aqui para tentar trazer discussão e eu, sei lá, se for possível, conseguir contactar essas pessoas e a gente tentar trazer algum material junto, tanto aqui no meu canal ou em algum artigo ou no canal da pessoa, não sei, mas acredito que seja muito importante a gente conseguir trazer não só como história do teatro, o teatro que a gente conhece hoje ou que a gente conhece como o início, mas sim como em diversas culturas tem outros inícios em outras épocas e de formas diferentes, né? Porque o teatro grego com certeza não tem nada a ver com o teatro chinês, japonês, ou da cultura africana ou da indiana. É estranho, né? Você falar da cultura africana, sendo que são vários países, mas do continente africano. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem contribuir aqui com mais informações, eu vou ficar muito agradecido e a gente pode até atualizar esse vídeo com mais informações e pesquisas depois. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Nossa, eu falei muito rápido nele e é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.